Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, evangelista Petro Silva, trazendo mais uma ministração da palavra de Deus com o título O Espírito Apostólico de Ruth. Livro base para essa ministração é o livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11, que nos diz: Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me. Traz a revelação espiritual dessa palavra, para que eu possa ministrar a teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que habite em nós o mesmo sentimento que há em Cristo. O Espírito produz em nós sentimentos e o DNA, características humanas. Ruth tinha características físicas típicas dos moabitas, seu povo de origem. Amém? Mas seu espírito era diferente dos seus compatriotas. Amém? Satanás sabe o sentimento determina tudo. Ele trabalha diariamente para que as pessoas sejam paralisadas emocionalmente. Elas podem até enganar com suas atitudes, mas o Senhor sonda os corações. Muitas vezes declaramos que servimos a Deus, mas o nosso coração está distante dele. Amém? Vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 7 ao 8, que nos diz: Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Amém? Louvado seja o Senhor. Satanás sabe que essa guerra vem do Éden e permanece até hoje, pois Satanás imprime nos corações os sentimentos que habitam nele, implantando divisão e distanciando os homens de Deus. Vemos na palavra essa ação demoníaca de forma clara, quando a imagem pode conter uma ou mais pessoas. Em primeiro lugar, Caim matou Abel por inveja. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 8. A oferta de Abel foi agradável à vista do Senhor, e isso gerou em Caim um sentimento demoníaco, que o levou a cometer o primeiro homicídio da humanidade. Este sentimento de ódio e inveja
faz com que os irmãos em Cristo cumpram os propósitos do inferno. Isso os torna muitas vezes assassinos de sonhos e ideias. Amém? Em segundo lugar, por ganância, os homens que lucravam com a menina possuída pelo espírito de adivinhação se levantam contra Paulo. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 18 e 19 e 23. E livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Naquele momento houve uma transferência coletiva de um sentimento demoníaco do espírito do anticristo que se levanta contra a realização da obra de Deus e a libertação de vidas. Amém? Em vez de se alegarem com a cura daquela moça que vivia atormentada, pensaram somente nos seus prejuízos financeiros. Eles tinham como Deus o próprio ventre. Amém? Em terceiro lugar, Judas trai Jesus. Livro do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 27, e livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, e livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Judas tinha um preço. Deixou entrar em seu coração um sentimento maligno que o levou a vender o nosso Senhor por 30 moedas de prata. Ele, como homem, foi possuído pelo próprio Satanás. Deixou-se dominar. Amém? A imagem pode conter uma pessoa muito possuída. Precisamos rejeitar estes sentimentos demoníacos para que habite em nós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, que era o mesmo sentimento que havia também em Ruth. Precisamos matar a nossa natureza terrena, pois ela é corruptível. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. Ruth era movida por amor, aquele que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e que não é guiado pelos seus próprios interesses. Livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Era moabita na carne, mas espiritualmente fazia parte do povo de Israel. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Toda a caminhada de Ruth foi definida pelos seus sentimentos e, consequentemente, por suas escolhas. Ela fez uma aliança com o Deus de Israel, abandonou tudo por amor à sogra e humilhou-se colhendo as espigas que sobravam das colheitas. O Espírito Santo espera de nós este mesmo nível de entrega. Amém? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Amém? O sentimento de Cristo na vida de Ruth foi determinante para que sua história fosse transformada. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Ser cheio do Espírito Santo é carregar dentro de si este sentimento, e este sentimento, em primeiro lugar, nos faz gerar na dor frutos eternos. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Ruth estava em dores e sofrimentos, juntamente com Noemi. Ela mal sabia, mas estava no meio de uma
gestação de grandes frutos. Ruth tinha um útero espiritual que traria à luz um grande plano de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Da mesma forma, Jesus Cristo, em sua dor silenciosa, estava gerando salvação para a humanidade e trazendo à existência a obra redentora do nosso Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, nos torna com a Trindade. Livro do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22, e livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, e livro de Atos, capítulo 11, versículo 26. Em Evangelho de João, capítulo 17, Jesus não fala do Espírito Santo, mas da glória que nos reveste. É um sentimento dos céus que nos torna semelhantes a Ele. A igreja apostólica foi gerada neste sentimento. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, permite que sejamos ilimitados em Deus. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 14 a 16 e Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Ruth não gerou um filho para si, mas para Noemi. O Senhor as restituiu da viuvez. Da mesma forma, Deus entregou seu filho por amor a nós. Amém? Ruth foi uma mulher honrada. Entrou para a genealogia de Davi e, consequentemente, de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nossa origem espiritual está na doação, que gera o plano glorioso de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que essa palavra fala ao teu espírito em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por ser um evangelista e pregador da tua palavra. Obrigado pelo esse dom de ensino. Em nome de Jesus. Amém.